Por isso não, viu, gente? Eu comecei criança, comecei na idade. Só me apresentar um pouquinho rapidamente, acho que a maioria me conhece, mas eu sou formado em agronomia, né? Membro Rosa Cruz desde 96, como a senhora disse. Tenho pós-graduação em administração rural pela Universidade Federal de Lavras e desenvolvi toda a minha carreira no mercado financeiro, né, Edis? Trabalhando no sistema bancário, né, Marcão? E me formei em economia também, né? Me formei em economia, sou graduado em economia e estudante de filosofia. Estou no último ano de filosofia, por isso que a gente desenvolveu esse material, essa palestra aqui, que fala um pouquinho sobre Platão. A Sabrina, minha companheira de algumas formações, né? E de vida, também vou pedir para você, se você quiser se apresentar um pouquinho, porque também comigo desenvolveu esse material aqui, esse estudo sobre Platão. Se você quer falar. Eu sou a Sabrina, nós nos formamos juntos em agronomia, aí depois as carreiras foram tomando um ponto diferente, mas a gente continuou junto. E atualmente eu também estou cursando filosofia junto com ele, e eu trabalho na área de consultoria ambiental, que é mais ligada à área de formação. E a gente elaborou essa palestra com muito carinho, espero que vocês gostem, né? Eu sou coautora, mas eu vou ficar quietinha ali. O palestrante é ele por ter mais habilidade. Então, gente, vamos lá. Nós, assim, nenhuma pretensão de esgotar o assunto Platão, tá? O assunto Platão, o pensamento platônico é muito vasto, muito grande. Assim, se tiver muito rápido, muito alto, alguma coisa, é só falar, tá? O que a gente traz aqui é um bate-papo. É um bate-papo mesmo, uma conversa. Quem gosta de filosofia e misticismo sempre conhece Platão. Então, se quiser falar, ergue a mão aí, a gente vai trocar uma ideia aqui e passar por um pouquinho dos elementos dessa filosofia que é tão bacana, tão bonita. Assim. Eu sou suspeito para falar, adoro. Então, fiquem muito à vontade, tá? Bem-vindos. Olha, a gente começa aqui mostrando dois filósofos. Um filósofo britânico, Alfred North Whitehead, né? E ele, então, eu vou trazer uma frase de impacto dele aqui. Ele é um filósofo modernista. A maneira mais segura de descrever o conjunto da tradição filosófica europeia é apresentá-la como uma série de anotações a Platão. E trago também um francês contemporâneo, Michel Onfray, que diz o seguinte: a escrita da história da filosofia é platônica, a historiografia dominante no ocidente liberal é platônica. E por que eu trago isso? Para a gente demonstrar a grandeza de Platão. Platão desenvolveu a filosofia dele há 2.500 anos atrás. Nós temos filósofos, Michel Onfray é um crítico de Platão, mas olha o que ele diz sobre Platão. Tá? E nos dias de hoje, 1.500, ele é vivo ainda, Michel Onfray, e para demonstrar para vocês a grandeza de Platão. Tá? Eu gosto de dizer o seguinte: é impossível, principalmente no Ocidente, é impossível conhecer o pensamento humano, estudar o pensamento humano sem estudar Platão. Para mim é impossível. Tá? Então vamos seguindo aqui. Eu trago sempre uma frase aqui, a maioria é de Platão: errar é humano, mas também é humano perdoar. Perdoar é próprio de almas generosas. Vamos falar um pouquinho da biografia de Platão. Platão nasce com o nome Aristóteles, em Atenas, 427 a.C. Vive por 80 anos, aproximadamente. Por quê? Porque há um pouquinho de controvérsia nessas datas, mas aqui está o mais aceito. Duas curiosidades aqui. Primeiro é o nome, Aristóteles. Alguém conhecia o nome de Platão, Aristóteles? A maioria das pessoas não conhece, só conhecemos como Platão. Platão provavelmente é também o mais aceito, tá? Teria ombros largos, omoplatas, que rendeu o apelido de Platão. Mas o curioso aí é o nome. Platão, que tanto a filosofia dele é toda desenvolvida em diferenciar o real do ilusório, tá? Do transitório. E ele ficou conhecido não pelo nome real, mas pelo apelido Platão, pelo resto da eternidade, né? Uma curiosidade da vida. Outra coisa que eu chamo a atenção aqui
é o que eu falei, 2.500 anos atrás. Então, conceitos, ideias que a gente trouxe aqui foram pensadas há 2.500 anos atrás. Um outro contexto social, econômico, muito diferente do que quando a gente vai falar de alma, de amor, de classe social, por exemplo. Eu vou chamar sempre a atenção que é outra coisa, não o que a gente está acostumado hoje em dia, tá? Então, Platão nasce em Atenas e é de uma origem nobre. A família de Platão era uma família de legisladores, de políticos, tá? De nobres. Como todo jovem nobre em Atenas, ele passava ali por uma educação muito rígida. Uma educação na área política, na área de esportes, né? Na área das artes, da poesia. Com Platão não foi diferente, e a gente traz ele como o primeiro grande filósofo. Mas eu já ouvi falar que é Sócrates. Ou por que Platão é o primeiro grande filósofo? É o primeiro no que nós temos uma vasta escrita, tem muitos escritos. Então a gente traz aqui que ele é o primeiro, e ele é o primeiro pensador que sai do pensamento mítico, da mitologia, para o pensamento racional. Pelo menos o primeiro que nós temos os escritos, né? Deixa-se o pensamento que até então era de filósofos que pensavam a natureza para vir pensar sobre o ser humano, sobre a ética, sobre a antropologia. E ele nos deixa um legado muito grande. Em que área? Primeiro, o que eu gosto de dizer é Sócrates. Tudo que a gente conhece, ou a maior parte do que a gente conhece sobre Sócrates foi dito por Platão, ou melhor, foi escrito por Platão. Tá? Na matemática, nós temos muita coisa, na política, na religião, na dialética, na divisão do trabalho, Platão nos deixou escritos. Então é uma vastidão de coisas que a gente usa até hoje no nosso dia a dia. Fundou as bases do idealismo, né? Como é que a gente pode explicar isso, bases do idealismo? Platão fundou o pensamento seguro para se chegar a uma verdade através da reflexão, através do raciocínio, através da matemática se chegaria às ideias, que eram, a gente vai ver mais à frente, que era onde Platão acreditava estar a verdade. Essas foram as bases do idealismo. Nós podemos chamar a atenção aqui no seguinte, isso a gente não pode afirmar porque eu não tenho estudos, mas Platão, é fato, ia sempre ao Egito, muitas viagens ao Egito. E nós temos o Caibalion, não sei se vocês já leram, provavelmente alguns sim, que tem um capítulo todo dedicado ao idealismo, o universo mental. Então, provavelmente Platão tem essa influência. Não podemos afirmar, mas podemos inferir, né? E com isso veio a base da ciência. Daqui, por quê? Porque Platão, para as bases do idealismo também, tem o raciocínio indutivo, que é usado na ciência até hoje. O raciocínio indutivo e também o conceito de universais. O conceito de universais começa com Platão, principalmente universais morais. De tanta coisa não tem necessidade. Essa frase é de Sócrates. Sócrates andando por Atenas, que ele fazia sua filosofia através da Ágora, nós vamos falar adiante, também gostava de falar essa frase. Porque é uma frase que ele olhando as pessoas exibindo os seus bens materiais, ele sempre repetia isso, de tanta coisa que eu não tenho necessidade. Então nós vamos falar um pouquinho sobre Sócrates, que foi o grande mestre do Platão. Platão, ele tinha dois projetos na vida. Um era ser político e o outro era ser poeta trágico. Quando ele conhece Sócrates, ele acaba por desistir desses objetivos, desses sonhos, desses projetos, para se dedicar totalmente à filosofia. Então a gente é grato a Sócrates, né? Só por esse presente. Sócrates cultivava valores morais, valores do espírito, valores da alma, e não aceitou transgredir esses valores em nenhuma hipótese, nem sequer para evitar a própria morte. Nós vamos também detalhar um pouquinho. Ele topou abrir mão dos seus valores, tá? E também a gente traz aqui que, assim como a gente traz Platão, a gente traz Sócrates também como verdadeira revolução, proporcionou a verdadeira revolução filosófica.
Por dois motivos. O primeiro, já falei, né? Passa-se de um pensamento mitológico para um pensamento racional. O ser humano passa a ser a base a centralidade do pensamento, da filosofia. E nós temos também, quem estuda um pouquinho de filosofia vai ver que tem os pré-socráticos, Sócrates e os pós-socráticos. Então Sócrates tem uma divisão, inclusive até didática na filosofia, tá? Devido à sua importância. E Sócrates usava essas três técnicas para a sua filosofia: dialética, maiêutica e ironia. De que forma? Dialética no seguinte sentido: Sócrates era um questionador, então tudo ele questionava. Nesse debate, nessa dialética, para se obter aí uma ideia melhor, um resultado melhor. Não era uma conversa, uma pergunta, por que você acha isso, e vai perguntando até que se extrai dali um pensamento mais elevado. Tá? E ele praticava maiêutica, que quer dizer parto mesmo de bebês, né? Traduzindo. A mãe de Sócrates era parteira de profissão, e ele aqui faz uma homenagem à mãe. Ele praticava maiêutica de ideias. Segundo ele, eu não tenho nenhum conhecimento em mim, dizia Sócrates. O conhecimento está nas pessoas, eu consigo apenas extraí-los. Então ele praticava isso através da maiêutica. E por último, a ironia. Todo mundo conhece a frase "só sei que nada sei", né? Já ouviram, né? Sócrates usava a ignorância como o primeiro passo para se obter conhecimento, de uma forma irônica, a ironia socrática. E a ironia foi usada por muitos pensadores, né? Freud, se vocês lerem um pouquinho de Freud, tem muito, né Marcão? Sim. Muito da ironia, da ironia não, perdão, mas da ignorância como o primeiro passo para a obtenção de conhecimento. E aqui eu trago uma frase do Nietzsche, um filósofo moderno, que também fala dessa questão. A sabedoria é um paradoxo. O homem que mais sabe é aquele que mais reconhece a vastidão de sua ignorância. Então, seguindo aqui, nós vamos falar sobre a morte de Sócrates. O amor nasce em todo ser humano, chama de volta as metades de nossa natureza original. Ele tenta fazer um de dois e curar a ferida da natureza humana. Também uma frase de Platão. Nós temos aqui na representação desse quadro, aqui cortou um pouco, né? Acho que ele tinha um pouquinho mais aqui, né? Ficou claro. Mas esse quadro é um quadro famoso, representando a morte de Sócrates, do pintor francês Jacques David. Tá? E a morte de Sócrates foi um evento muito marcante, não só em Atenas, em toda a Grécia. Um evento muito marcante, ocorreu em 399 a.C. Sócrates é acusado de corromper a juventude e de não crer nos deuses da cidade. Acusações falsas, né? Mas ele foi acusado disso. Uma banca de 530 e poucos votantes decidiu pela morte, condenação à morte, uma decisão apertada. Uma votação, não lembro quanto que foi, mas foi muito apertada. E Sócrates teve pelo menos 3 oportunidades de evitar a morte. Pelo menos 3 durante os dias que ele ficou ali, que seria hoje o corredor da morte, ele teve 3 oportunidades. Ele pôde pedir clemência, assumia os crimes e pedir clemência. Ele poderia pedir para ser exilado em outra cidade e também uma mudança na pena. Ele não topou nenhuma, apesar dos discípulos, das pessoas implorarem, ele não topou, porque segundo ele não havia cometido crime, então não teria por que ele pedir, e ele acaba se executando. Aqui dá para ver claramente que o Estado condenava, mas não executava. A pessoa tinha que se executar, então ele é condenado a beber cicuta. As pessoas, é uma pena que uma parte do quadro está cortada, mas as pessoas desesperadas, esse aqui que entrega o veneno a Sócrates, representa até estar chorando, enquanto Sócrates fazia ali um belíssimo discurso sobre a imortalidade da alma, que está representada no diálogo Fedro, ou da alma, que é o outro nome desse diálogo. Tá? Para Platão, esses foram os piores crimes que poderia ter ocorrido. Nós vamos ver, por exemplo, na alegoria da caverna, a influência que teve a morte de Sócrates, não só na alegoria da caverna, marcou a filosofia dali para frente, marcou toda a filosofia de Platão. Com
comportamento humano flui de 3 fontes principais: desejo, emoção e conhecimento. Falar um pouquinho dos sofistas. Os sofistas, eles ocuparam em Atenas o mesmo espaço de filosofia de Platão, de Sócrates e dos demais, tá? Na mesma época e no mesmo espaço. E uma tradução para a palavra é professores. Tá bom? Tá rápido? O que vocês estão? Tudo bem? A gente pode traduzir sofista por professores. Os principais, nós temos Protágoras, Gorgias, Hípias e Trasímaco. Uma frase aqui do Protágoras, que é bem conhecida: o homem é a medida de todas as coisas. E quem eram os sofistas? Todo mundo sabe? Quem que sabe? Ninguém sabe? Que, mais ou menos? Os sofistas, ele tinha o objetivo principal de educar os jovens nobres para uma função política. Uma função, mais especificamente, uma função no diálogo, para ganhar um debate, para ganhar um argumento. Então era essa a função deles, né? Eles eram mestres aí do discurso mesmo, da retórica, né? E eles faziam esse trabalho. 2 características chamam a atenção dos sofistas. A primeira é que eles cobravam pelas aulas, diferentemente dos outros filósofos que faziam a sua filosofia e não cobravam por isso, né? Tinham seguidores, enquanto que os sofistas acabavam por ter clientes. E eles não tinham compromisso com a verdade, tá? Com a busca pela verdade. Eles tinham compromisso com ganhar um argumento, ganhar um debate. Seria hoje que a gente vê aí na política aqueles marqueteiros, talvez dos políticos. Isso aí, uma comparação que seria possível. Narrativa. Oi? Narrativa, exatamente. Uma narrativa que combine com aquele momento e que possa ganhar um argumento, exato. Então, por isso, por essas características, eles foram muito criticados. Platão e Sócrates, principalmente, eram críticos dos sofistas. Mas não podemos negar que eles nos deixaram um legado na área de educação. Seguindo aqui, nós vamos falar sobre o oráculo de Delfos. A música é uma lei moral, dá alma ao universo, asas à mente, voo à imaginação, encanto e alegria a tudo. O oráculo de Delfos, ele foi, acho que, o principal centro religioso de toda a Grécia. Não ficava em Atenas, ficava em Delfos, como o nome dele diz, e foi o principal centro religioso. Ele tem origem na mitologia. Na mitologia com o deus Apolo, que é o deus da beleza, mas é o deus também da profecia. E neste caso aqui, vai ser a profecia que vai prevalecer. Tá? Então, o deus Apolo, na mitologia grega, ele luta com a serpente Piton. Em determinado momento, mata a serpente. Né? E ele ordena que no local da morte, da luta e da morte da serpente, fosse construído um templo. E assim foi feito, um templo em homenagem a Apolo, que depois foi o oráculo de Delfos. Tá? E como que funcionava o oráculo? As pitonisas eram as sacerdotisas do templo. Aqui na imagem está representada uma pitonisa. Elas eram as sacerdotisas do templo. É bom que se diga que desde já que o oráculo existiu de fato, tá? A origem é mitológica, mas de fato ele existiu. E as pitonisas, elas eram consultadas, reis, nobres, militares, filósofos, população em geral, consultava as pitonisas, principalmente sobre decisões importantes e situações difíceis, né? Elas eram as únicas que tinham autorização para adentrar a câmara subterrânea, e lá passava-se um processo de purificação. Tinham gases, tem até hoje, esses gases são estudados, que enebriavam, deixavam as pitonisas em estado alterado de consciência. A mitologia diz que os gases eram do corpo da serpente, né? Mas de fato esses gases, os estudos geológicos mostram que eles têm um efeito sobre a nossa consciência. E elas, através disso, da dádiva de Apolo, conseguiam conversar com os deuses. Então, essa frase aqui estava justamente lá no processo de purificação da câmara subterrânea. Ao bom peregrino basta uma gota, ao mal nenhum oceano poderia lavar sua mancha. E na entrada do oráculo tinha essa frase aqui: conhece-te a ti mesmo.
ela é atribuída a Sócrates, mas ninguém tem certeza se foi dita por Sócrates. Tá? Mas fato é que Querofonte, um outro filósofo, ele foi até a Pitonisa para fazer uma pergunta. Para perguntar quem entre os homens era o mais sábio na Terra. A Pitonisa entra no processo da câmara subterrânea e volta com a resposta. O homem mais sábio era Sócrates. Sócrates, ao saber disso, age com ironia. Ele fala, não é possível, eu só sei que nada sei, eu não sou sábio, eu não tenho sabedoria. Né? Eu estimulo, eu extraio sabedoria, mas eu não tenho. E o Império Romano, com o advento do Império Romano, infelizmente Nero manda tirar todas as estátuas, tudo que tinha no oráculo, leva para Roma, saqueia, né? Não tem outra palavra. E posteriormente o oráculo é fechado sob a acusação de magia, de se praticar ali rituais pagãos. Ele é definitivamente fechado, infelizmente. Mas até hoje tem-se em Delfos os restos ali, né, do oráculo, e são feitos estudos geológicos desses gases que eu falei. Tá? É uma história bacana aqui do oráculo. Tudo bem, pessoal? Está aqui? Vocês estão muito calados aqui, eu estou ficando até meio... Tudo bem sim? Então vamos falar, tá? Provavelmente esse gás é um gás sulfídrico. Ou assim. Sulfídrico? Quem conhecia a Varsa bem tempo atrás, mas é próximo. De origem natural, né? De origem, É um gás natural. E existe até hoje lá. Sim. Até hoje. Então vamos seguindo aqui, gente. Aquele que não compartilha seus conhecimentos, deixa morrer consigo os frutos da sua sabedoria. Vamos falar da forma de escrita de Platão, que é uma forma muito peculiar. Platão nos deixa 35 diálogos e 13 cartas. O número também há um pouquinho controverso, e também há uma controvérsia se alguns deles teriam de fato sido escritos por Platão. A maioria, os estudiosos, não resta dúvida, e alguns têm sempre uma certa discussão. O formato desses diálogos é um formato teatral. Alguém já leu algum diálogo de Platão? Banquete de Platão? É um formato teatral. É um formato... É o banquete? Banquete é. Nós vamos falar do banquete, inclusive. É um formato teatral. Tinha os personagens e uma relação, uma conversa sempre. Os personagens eram sempre pessoas do círculo de Platão, né? Parentes, eram sábios que estavam com ele, sempre eram esses os personagens, e eles discutiam temas importantes para o momento, mas de uma forma teatral. Então era discutido sobre justiça, sobre o belo, sobre amor, né? Sobre política. Era discutido e ele ia representando isso dessa forma teatral. Nós não temos nenhum deles data, nenhum deles é datado. Uma curiosidade. Aí, para fazer a cronologia, os estudiosos pegaram a evolução do pensamento de Platão, né, e também algumas técnicas linguísticas. E se chega aí a um consenso de 3 ou 4 fases. A primeira fase, diálogos da juventude ou socráticos, onde predomina aqui elementos éticos, elementos antropológicos, né? Platão ainda como discípulo de Sócrates. Depois disso, aqui eu vou pôr os dois períodos, alguns autores consideram um único, período de transição é a hora da maturidade. E aqui acontece o fato da morte de Sócrates, já muda muito a escrita de Platão. Aqui Platão trabalha a metafísica, muito elementos da metafísica. Tema aqui elementos da política. Aqui tem um diálogo, é escrito o diálogo mais estudado em todo o mundo, a República, ou Politeia, né, que trata da organização do Estado. Também aqui, nesse período, é desenvolvido a teoria das ideias, que é a principal base de toda a filosofia platônica. Por último, tem as obras da velhice, né, um nome meio antipático, mas é assim que os estudiosos tratam, que é um período em que Platão escreve sobre misticismo e sobre matemática. Protagonista da maioria, acho que se não de todos, da grande maioria dos diálogos, quem que era? Sócrates.
Sócrates era o protagonista da maioria deles, acredito até que se bobear em todos eles, eu não tenho tanta certeza. Mas o objetivo dos diálogos também é bem interessante. Platão escrevia com o objetivo de atingir o grande público. Até por isso a forma teatral escolhida. Havia aqui uma discussão no mundo clássico antigo de que a filosofia seria para poucos. Para poucos. E Platão até praticou isso. Platão e Aristóteles também. Porém, alguma parte dela ele achava que devia ser divulgado e por isso escreveu os diálogos, para que o grande público tivesse o acesso. Por isso que eu pus essa frase aqui, o compartilhamento de conhecimentos. Quem não compartilha seus conhecimentos deixa morrer consigo os frutos de sua sabedoria. Não é do Platão. Essa é a única que não é dele nem de Sócrates. Eu não sei o autor, vocês me perdoem aqui, mas casa muito bem com os diálogos. Tá? Aquele a quem o amor toca não anda na escuridão. Essa é do Platão e nós vamos falar do amor platônico. O amor, né? Quem dá uma pista aí, ou quem fala o que é o amor platônico? Um de cada vez, hein? Alguém quer arriscar? Oi? Realizado fisicamente? Não realizado? Esse amor idealizado é o que a maioria pensa do amor platônico, né? Porque a gente aprende assim, né? A gente aprende assim, mas o amor idealizado, aquele amor distante, que é às vezes inalcançável, que é sofrido, ele não é o amor platônico. Tá? Esse amor, ele é importante, é bacana demais, mas é um amor do romantismo, né? Na literatura a gente encontra muito, ele é muito importante para o pensamento humano também, mas não é o amor platônico que a gente tem talvez, né, por sempre ter aprendido assim, o amor platônico. A gente acaba ficando com isso. O amor platônico, ele começa como uma doutrina epistemológica. O que é isso? É uma forma de discussão para se chegar no que é de fato o amor. Né? Ele começa por aqui. Nós vamos tentar mostrar para vocês aqui como que o Platão pensava o amor. Um exemplo que eu já trago para a gente começar o pensamento é a palavra filosofia. Filosofia quer dizer amor à sabedoria. Platão deixava muito claro que ele amava a sabedoria, porém, ele não tinha poder sobre ela, ele não tinha a posse da sabedoria, mas ele tinha um pouco de ignorância para que ele sempre estivesse buscando sabedoria. Ele não para de buscar o que ele ama, mas ele nunca vai ter a posse do que ele ama. Então, aqui só um tijolinho para a gente começar a construir o nosso pensamento, tá? Também, como muitas coisas em Platão, a origem é mitológica. Então nós vamos começar, eu vou falar duas partes aqui da mitologia grega com relação ao amor. Tá? A primeira, dos seres andrógenos. Alguém conhece o mito dos seres andrógenos? A Terra seria habitada por 3 tipos de seres: os homens, as mulheres e os seres andrógenos, que tinham masculino e feminino no mesmo corpo. Eram seres grandes, fortes, ovais, né? E esses seres, por ser até pela força que tinham, eles quiseram brigar com os deuses. Zeus, furioso, ele lança aqui um castigo pior do que a morte. O que poderia ser pior que a morte para esses seres? Exatamente. Dividiu-os ao meio, masculino para cá, feminino para lá, para que eles ficassem o resto da eternidade, um procurando a sua metade. E aí tem as almas gêmeas, que a gente ouve falar. Pode ter origem nessa mitologia. Estou em busca da minha alma gêmea, encontrei minha alma gêmea, né? A gente já ouviu falar disso. Tem origem aqui. E aqui fica outro tijolinho na construção do amor platônico, a busca pela unidade. Né? A gente está sempre buscando a unidade. Outra parte do mito é o deus Eros. Esse todo mundo conhece, né? Que é o Cupido. É representado na mitologia como Cupido. Como Cupido, pelo menos, tem algumas representações. Uma delas é o Cupido, que a gente conhece. Então, Eros é o deus do amor. Ele é filho de Afrodite, que é a deusa do amor também, e do deus Ares. Deus Ares é o deus da guerra, representado como uma criança com asas, né, um anjinho, um cupido, como queiram. Ele traz 2 cestos de flecha
nas costas, atira uma flecha do amor em uma pessoa, essa pessoa fica apaixonada por aquela, ele vai naquela, pega outra, a flecha do desamor, aquela não quer saber dessa. Não pode bater em criança, né? Se pudesse a gente pegava esse menininho. Mas ele faz isso e a mitologia deixa ali nessa história, meio no ar ali, se é por vingança, se é por safadeza não, perdão, por diversão, né? Não deixa claro o porquê que ele faz isso, mas o fato que ele faz, tá? E o amor platônico é representado justamente no banquete, né? O banquete que é um diálogo pequenininho, a gente encontra a versão de bolso. Se alguém tiver curiosidade, leiam, tá? Muito bacana. Chamado de simpósio em grego, chama a atenção que banquete para os gregos, ele não tinha comida. A gente pensa em banquete aquela mesona, comida, muita... Não, é muita bebida. Pouca, às vezes podia até ter um pãozinho de queijo, né? Quem que é mineiro? Um pãozinho de queijo. Podia até ter, mas era baseado em bebida, e principalmente vinho. E nesses banquetes, eles bebiam muito. Bebiam muito e faziam o quê? Estavam discutindo sobre os temas. E aqui, nesse diálogo, é retratado justamente através da discussão dialética sobre o amor platônico. E nós temos, vamos ver se eu me lembro, nós temos seis personagens aqui. Quem quer escolher nome para filho, para neto, tem alguns nomes bons, tá? É Ágaton, Aristófanes, Erisímaco, Pausânias e Fedro, tá? E quem que era o sexto? Sócrates. Tá? E ali, sobre vinho, mais vinho e mais vinho, vai se discorrendo a discussão. Então um deles diz que amor é algo permanente. Aí discute sobre aquilo, mas por que você acha isso? Aí o outro debate. Não, não é. Amor é o espírito do movimento. Amor é natureza, amor é cópula. Aí vem o outro, não é nada disso. Nós temos dois eros, o eros divino e o eros popular. E, enfim, essa discussão vai se decorrendo. Alguns falam o amor é o ser mais belo e feliz que existe. E ela vai se discorrendo. Vai se discorrendo até que, em determinada hora lá, quando já estão para lá de Bagdá, vêm e pedem que o Sócrates dê sua opinião final. Como na maioria dos diálogos, Sócrates vai e vem e fala que ele aprendeu com Diotima. Diotima era uma sacerdotisa estrangeira que ensinou sobre o amor a Sócrates. E que ele aprendeu que o amor, o eros, é ser e não ser ao mesmo tempo. Que o amor, ele é o intermediário entre o humano e o divino. Tá? E aí Sócrates ele faz uma reflexão sobre a alteridade. Que o amor é impossível a posse. Nós falamos ali nos seres andrógenos. É impossível ter posse, senão eu seria um ser andrógeno. Não tem posse. Então, aquilo que eu amo, seja uma pessoa, seja um objeto, ele é uma relação de compreensão. Né? Olha que bonito. É essa a definição do amor platônico. É busca, mas é falta ao mesmo tempo. Porque se eu buscar e encontrar, acabou o amor? Então é busca e falta. Essa relação é muito bacana. E ele finaliza o diálogo dizendo que amor, por fim, é produzir e procriar o belo. Quando a gente fala em belo, aqui nós vamos falar em outros momentos, belo é entendido como justo, como bom, como perfeição. Assim que eles entendiam o belo. É bonito a reflexão do amor, né, em Platão, né? É uma reflexão de compreensão. Tudo bem? Então vamos seguindo. O aumento excessivo em qualquer coisa causa uma reação na direção oposta. Mais uma frase de Platão. Vamos falar rapidamente da academia aqui. Platão, ele viajou, já falei, ao Egito algumas vezes, em busca de conhecimento, né? Principalmente nas áreas de matemática, misticismo, né? Na área de astronomia, entre outras. E viajou também, hoje, sul da Itália, Cirene e Siracusa, para ter contato com os pitagóricos. E nessas viagens, principalmente ao sul da Itália, ele teve problemas. Ele chegou a ser preso por mais uma vez, ele foi vendido como escravo, teve muitas dificuldades. Mas, como ele era o Platão,
ele acabou, um rei que acaba pagando por ele e mandando ele volta para Atenas, corre para lá. E ele voltou e ele funda a academia. A academia, em homenagem, é uma escola, nós já vamos falar, em homenagem a Academos. Até hoje a gente conhece o nome academia. O nome academia vem de Academos, um herói da guerra de Troia, herói ateniense da guerra de Troia, que todo mundo conhece, do cavalo de Troia, né? E foi considerada a academia a primeira universidade europeia, né? Platão quem fundou. Olha a importância desse filósofo, como a gente falou, né? 2.500 anos atrás. Como que funcionava a academia? A formação era de 15 anos e não se cobrava pelas aulas. Só que quem estudava eram jovens nobres, porque para manter-se 15 anos estudando, a família tem que ter recurso, principalmente naquela ocasião, naquele contexto. Tá? E nesses 15 anos, nós tínhamos 10 anos de estudo da matemática. Por 10 anos só se estudava matemática. E 5 anos filosofia e política. Então era um centro de estudos, mas também um centro de discussões políticas. Tá? E com o objetivo final de formar sábios, para que pudessem governar as cidades, pudessem ser magistrados e governantes na polis. Todo mundo já ouviu falar, talvez, do sólido. Eu faltei na aula aqui, mas a Sabrina me fez estudar os sólidos de Platão. Acho que nós já ouvimos falar. O sólido de Platão, ele é muito estudado no ensino médio, pedido nos vestibulares até hoje. É uma coisa que eles estudavam nesses 10 primeiros anos. Né? Porque a matemática, para Platão, ela aproximava a alma das ideias, da verdade. Era a disciplina que mais se aproximava. Então, eles passavam 10 anos estudando, mas não pense que eles estudavam continhas matemáticas que nem nós. Tá? Não era bem isso. Mas os sólidos existem até hoje. O cubo é um exemplo, são poliedros de faces iguais, né, de faces planas. Porém, por que eles estudaram isso? Aí a gente vai entender a matemática um pouquinho, o porquê da matemática. Por que eles estudaram os sólidos, por exemplo? Porque eles queriam saber como que se formava a matéria, como que se deu a formação da essência para a matéria. E aí eles chegaram nos sólidos, tá? Através do quê? De geometria sagrada. Então era um estudo de matemática, mas voltado para entender a essência, a espiritualidade, a metafísica. É muito bacana esse estudo aqui. E Aristóteles foi o discípulo de Platão mais conhecido e o aluno mais brilhante de Platão. Só que com a morte de Platão, Aristóteles, infelizmente, ele não assume a academia. Ele se muda e funda um outro centro de estudos chamado Liceu, né, em outro país. Primeiro, algumas divergências, mas não foi isso porque ele não assumiu, algumas divergências na filosofia dos dois, acabaram tomando rumos filosóficos diferentes, mas principalmente por ele ser estrangeiro. Então, o estrangeiro não assumiria uma escola deste porte naquele momento, naquele contexto em Atenas. Tá? Vamos seguindo aqui. Esse quadro aqui, quadro do pintor italiano, renascentista Rafael Sanzio. Ele se chama A Escola de Atenas e ele retrata exatamente a academia de Platão. É curioso que aqui ele conseguiu colocar cada filósofo, que são filósofos e sábios, cada filósofo com a sua característica. Aqui a imagem não é boa, eu trago Platão e Aristóteles no detalhe, a gente já fala, mas se vocês pegarem na internet esse quadro, A Escola de Atenas, vocês vão ver. Vocês já ouviram, por exemplo, a história desse filósofo aqui, se eu não estou enganado, que é o filósofo que dormia na rua. O nome dele agora me fugiu, mas ele retrata exatamente como ele praticava a filosofia dele. É o Diógenes? Diógenes, isso mesmo, exato. Tá? E aqui ele retrata Platão e Aristóteles, cada um com uma obra sua em mãos, né? Platão traz o Timeu em mãos, Aristóteles traz Ética a Nicômaco em mãos. E aqui o gesto, Platão apontando para cima, onde estaria a verdade no mundo das ideias, no mundo metafísico, Aristóteles para baixo, que era onde ele acreditava estar a verdade, que era no nosso mundo mais material, mais nos sentidos. Tá? É muito interessante esse quadro aí, esse retrato.
Excelência não é um dom, mas uma habilidade que requer prática. Vamos falar rapidamente aqui do mundo das ideias, tá? Que é a base de toda a filosofia de Platão. Está no mundo das ideias. Para Platão, então nós tínhamos dois mundos. Esse mundo nosso aqui, que é o mundo físico, o mundo dos sentidos, onde tudo é imperfeito, onde as coisas mudam, onde eu não tenho uma verdade segura, onde eu tenho um conhecimento inferior. Tá? E o mundo metafísico, onde está o mundo das ideias, onde está o mundo das formas, que é outro nome também, teoria das formas ou das ideias, onde tudo é essência, tudo é perfeito, também chamado de mundo inteligível. Tá? E como que a gente faz para acessar esse mundo? Segundo Platão, nós acessamos esse mundo através da dialética ascendente. Ele usava muito esse termo, que nada mais é do que uma reflexão, uma meditação, um pensamento racional, você elevar o seu pensamento. Né? A matemática, aqui aquela matemática que nós falamos, auxilia, e por fim tudo isso, uma vida virtuosa auxilia, e por fim tudo isso facilita também a reminiscência, que nós vamos falar logo. Mas já para adiantar um pouquinho, a reminiscência seria a nossa alma se lembrando desse mundo perfeito, porque ela já esteve lá, às vezes por mais de uma vez. Então é possível, né, para quem tem uma vida de reflexão, de meditação, uma vida virtuosa, é possível se lembrar desse mundo segundo Platão. É muito interessante. Para Platão, a ideia do bem era a ideia mais alta, mais absoluta, mais sublime que havia. E bem, já falei, né, se confundindo com justo, com bom. E aqui tem a figura do demiurgo. O que era o demiurgo? Para Platão, o demiurgo era um ser divino responsável por fazer cópias, porque tudo que nós temos aqui seriam cópias. Móveis, as cadeiras, por exemplo, eu tenho em essência, e essas são todas cópias. O responsável era o demiurgo. Animais, ideias, coisas abstratas, eu tenho tudo em essência e cópias no nosso mundo. Tá? Então e aqui, ó, é importante que o demiurgo não era, para Platão, criador do universo. Quando surge o demiurgo, já existiam as ideias, as formas, e já existia também no nosso mundo matéria. Portanto, ele não cria o universo, e para Platão, nós não temos em Platão um criador do universo. Tá? Nunca desencoraja ninguém que faz progressos continuamente, não importa o quão lento. Vamos falar um pouquinho de conhecimento e epistemologia. Epistemologia é sinônimo, né, de conhecimento, muito usado. Já falamos que Platão é considerado precursor do ensino superior no mundo ocidental, com o advento da academia, né? Antes de Platão eu tinha o quê? Os sentidos como o caminho, um único caminho para se chegar à verdade, para se chegar ao conhecimento. Então os pensadores, os filósofos, eles davam aos sentidos, né, essa capacidade. Qual era o problema para Platão disso? O problema é que se eu conheço as coisas através dos sentidos, cada um tem uma verdade, cada um tem um conhecimento. Né? Então não seria aqui, eu individualizo o conhecimento, eu não tenho um único, uma coisa imutável, eu não tenho uma ciência, eu não tenho uma verdade segura nesse contexto. O Heráclito é um pensador pré-socrático que baseou a filosofia dele no devir, na mudança. Então, tem uma frase dele aqui, que é: o homem não entra duas vezes no mesmo rio. Ao entrar pela segunda vez, o homem não é mais o mesmo, as águas do rio não são mais a mesma. Isso exemplifica muito essa mudança que tinha antes. Então, não era possível neste cenário, para Platão, eu ter algum conhecimento seguro. E aí ele faz a proposta que nós já falamos um pouquinho, que é a proposta para se chegar a anamneses ou reminiscências, que é a alma se lembrando, né, passando por pensamento, por raciocínio, por meditação, né, por uma vida virtuosa, nós poderíamos alcançar um conhecimento seguro através desse caminho.
Aqui um quadrinho que representa bem o conhecimento em Platão, tá? Bem didático. Nós temos no mundo material, aqui na parte de baixo, a doxa, que é a opinião. Se eu tenho opinião, eu não tenho conhecimento seguro, porque cada um tem uma, cada grupo tem uma, enfim, mas eu não tenho um que não possa ser questionável ou que chegue perto da verdade. A opinião é formada pela crença e pela imaginação, tá? E ela traz um conhecimento inferior. Enquanto que a episteme, conhecimento absoluto, a ciência, era alcançada através do pensamento discursivo, através da matemática. Aí eu atingo as formas, as ideias e chego à inteligência. Tá? Para a gente fechar aqui o conhecimento, para uma frase também de Sócrates: o conhecimento só é útil quando nos torna melhores. E Platão praticou isso à risca. Platão e Sócrates. Tá? O conhecimento tinha que nos tornar melhores, segundo eles. Senão, não é um conhecimento que é útil. Eu posso conhecer, mas não me torna melhor, não nos torna melhor. Seguindo, tente mover o mundo. O primeiro passo será mover a si mesmo. Aqui nós entramos na alegoria da caverna. Esse mais gente conhece, né? Quem conhece a alegoria da caverna? Aí, mais pessoas conhecem. Então vamos falar um pouquinho. Sintam-se à vontade aí para dar opinião, tá? A alegoria da caverna é seguramente a história mais contada de toda a filosofia. Tá? E uma das histórias mais contadas do mundo, de todo mundo. Ela está retratada nas artes, em todo lugar. Nós temos livros, nós temos pinturas, nós temos música, um monte de coisa que retrata. Cinema, o filme Matrix, por exemplo, é um exemplo que a gente pode trazer aqui, que tem elementos da alegoria da caverna. Só começar diferenciando aqui mito de alegoria, porque especificamente na caverna, muitos autores não gostam de usar mito, mas a gente vai encontrar mito da caverna em muitos lugares. Tá? Mito, por definição, seria uma coisa que absolutamente aconteceu daquela forma, é verdadeira. É como se a caverna tivesse existido dessa forma. E Platão, como ele quis representar a verdade através da caverna, ele usa um exemplo fantasioso, mas para representar uma realidade, a alegoria estaria mais adequado. Para mim, só um jogo de palavras, porque eu tenho certeza que lá, quando Platão pensou isso, então sinta-se à vontade para usar a alegoria ou o mito. Antigamente tinha-se a convicção de que a filosofia era uma forma de terapia. E terapia para quê? Terapia para nos tirar da mediocridade, para nos tirar da sombra. Tá? Então os pensadores tratavam muito isso. A filosofia é uma terapia. Concorda, Marcão? Com certeza é uma terapia. É uma viagem para dentro, né? Não é? E é isso, falei Marcão aqui porque o Marcão é da área. E aí, gente, a caverna trata exatamente disso, né? De nos tirar da mediocridade, da sombra. Aqui, para quem não conhece, na caverna estão representados os prisioneiros. Tá? Esses prisioneiros sempre estiveram aqui e eles não conhecem nada mais do que essas sombras aqui. Eles só viram isso a vida toda, que eram projetadas por pessoas que passavam com objetos aqui, a luz da fogueira, né, dava aqui projetava sombras para que eles vissem. E para eles, então, essa era a absoluta realidade. Não viram mais nada além disso. Até que um deles se livra das correntes e sai da caverna. Aqui representando a saída dele. Não está muito fácil de ver, mas está. Nessa saída é uma saída difícil, uma saída que machuca, porque tem pedra, é íngreme. Não é uma saída fácil. Sempre esteve acorrentado. E mesmo depois que sai, a luz do sol cega. É difícil se acostumar. Nunca viu uma luz do sol. Até que aos poucos ele vai se acostumando com a luz, vai vendo formas que nunca havia visto, cores, céu, nuvens, né? Água, os animais, as plantas, um mundo real que ele nunca havia visto. E essa saída na caverna, ela representa a passagem do mundo material para o mundo das ideias de Platão. Ela representa uma passagem das sombras para a luz. Ela representa uma ascensão na alma. Tá? E Platão faz uma reflexão muito bacana aqui. Se essa pessoa voltasse aqui
e falasse para os outros prisioneiros que existia um mundo real lá para eles virem. O que aconteceria? Platão fala que eles não acreditariam, provavelmente, e que ele poderia até ser morto por tentar levar à luz as pessoas. Uma clara alusão à morte de Sócrates, que morreu levando a luz para os jovens. Então, olha como a morte de Sócrates impactou Platão, né? Ele fala isso na Alegoria da Caverna. E essa reflexão é muito atual. Platão fala aqui de sair da zona de conforto. Alguém conhece esse termo aqui? No mundo corporativo tem muito, né? Sair da zona de conforto. Para Platão, sair da zona de conforto seria você assumir o controle da própria vida. Sair para a luz, né? Então, olha que reflexão de lá de trás, ela de 2.500 anos atrás, a gente pode usar até hoje, né? Platão falava que nós somos iguais aos prisioneiros. Por quê? Porque nós brigamos, às vezes até a morte, por convicções que não têm nenhum embasamento racional. Essa frase é exatamente como ele dizia lá. Brigamos por convicções que não têm nenhum embasamento racional. Parece com alguma coisa recente? Muitas. Nós temos tanta gente acreditando em coisas absurdas, temos notícias falsas rodando por aí. Entre 2.500 anos atrás a gente pode falar disso ainda, né? Curioso, né? Falar. Por isso que existe aquela frase: nós vivemos num mundo de ilusões. Não é? Mas ainda assim a gente não aceita, não é possível. Né? Precisa, né, pensar um pouquinho, refletir, né? Aceitar um pouquinho, é bem isso mesmo. E aí vem, ó, o que você falou, vem a responsabilidade do filósofo. Porque para Platão, esse que vê o mundo diferente é um filósofo. E ele teria a responsabilidade de tirar os outros da mediocridade, da sombra. E aí eu penso que essa é uma responsabilidade de todos nós. Quem tem um pouquinho de conhecimento, né, tem uma responsabilidade para com o mundo. A responsabilidade é maior. Para quem encontra caminhos, a responsabilidade é maior, né, de ser exemplo, né, de refletir sobre as coisas. Então, se eu recebo uma notícia lá, eu não saio correndo e passo adiante. Eu tenho uma responsabilidade, eu vou ver o que é isso aqui, vou refletir de uma forma racional. Hoje em dia eu vou pesquisar, né, não sei, né, mas nós temos uma responsabilidade que todos nós temos. Não sei se vocês concordam, né? Mas quem atingiu algum ponto no conhecimento, na busca pela luz, qualquer que seja ele, passa a ter uma responsabilidade cada vez maior. Beleza, gente? Esqueci de dizer, não sei se eu disse, mas está no diálogo A República, que se chama Politeia também, o diálogo, tá? A Alegoria da Caverna. Quem comete uma injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado. Também Platão. Vamos falar do mito de Hermes. E aqui, por que não alegoria, né? Mas aqui tem muito elemento da mitologia mesmo, tá? Um pouquinho diferente, uma história mais mitológica que Platão conta, né? Mas ela estaria mais adequada como mito de Hermes, tá? Aqui na imagem tem as moiras, que é uma outra parte da mitologia grega, tecendo o fio da vida. Tá? E o mito do Hermes, ele fala sobre reencarnação das almas. Tá? Fala sobre a teoria da reminiscência, como nós já falamos. Tem duas influências bacanas aqui que eu acho que vale a pena a gente chamar atenção. Esse mito está também no Fédon, Diálogo Fédon. Tá? Primeira influência, os cultos órficos. Infelizmente, nós não temos muitos escritos. Por quê? Porque a sociedade órfica, ela transmitia o conhecimento oralmente, então são pouquíssimos escritos, mas o que se sabe é que era um grupo que praticava ali, uma sociedade que praticava religião, uma sociedade mística, que praticava uma sociedade iniciática, tá? Em homenagem ao deus Orfeu, que é o deus da espiritualidade, o deus da música, é o deus da poesia. E eles, onde está a influência maior aqui de Platão, nos cultos órficos, é na crença na imortalidade da alma, na reencarnação das almas. Tá? O mesmo acontece com pitagóricos, tá? Também com a maioria dos ensinamentos sendo transmitido via oral, não temos muitos escritos. O que se sabe aqui, né? Que Pitágoras e pitagóricos se confundem, porque a escola deles não individualizava a busca pelo conhecimento. Então, mesmo anos depois da morte de Pitágoras,
estavam presentes os pitagóricos desenvolvendo seus rituais. Os pitagóricos acreditavam nos números como a essência, como a verdade, e na música como uma forma de purificação. Tá? Eles acreditavam que era possível traduzir sons em números e números em sons. E um legado que nos deixam, entre tantos, né, tem aquele da escola lá do teorema, né? Mas um legado é a música. A nossa notação musical é dos pitagóricos, é Pitágoras, até hoje. Tá? Nossa notação é uma divisão matemática. Quem conhece um pouquinho de música sabe, é uma divisão matemática de tempos e surgiu com Pitágoras. E a influência também se dá bastante na crença na reencarnação das almas. E aí, gente, o mito, falar rapidamente dele aqui, acho que o nosso tempo eu não estou controlando, está tudo bem? Era um guerreiro que é morto em batalha, né? E o corpo dele é encontrado dias depois em perfeito estado de conservação. E volta à vida. Ele volta à vida e ele pode contar, ele conta em detalhes o que ele viu no mundo dos mortos. Tá? Então ele começa contando que ao chegar no mundo dos mortos, passa-se por um julgamento. Então os deuses julgam de acordo com a vida que as pessoas tiveram. Os bons vão para cima e para a direita, e os ruins para baixo e para a esquerda. E depois disso, eu vou simplificar um pouco, tá? Mas depois disso passa-se a se preparar para a nova vida. Se preparar para a nova vida e é colocado no chão modos de vida para a próxima. Então tem um modo de vida virtuoso, bom, né? Tem um modo com vícios, um modo mundano, materialista, enfim, vários modos de vida. A pessoa escolhe qual que ela quer, né? E depois disso passa por 3 deuses que representam o passado, presente e futuro: Clotos, Laqueses e Ertrópio. Tá? Depois disso está pronto para voltar à vida. Porém, antes, tem um último detalhe: eles bebem da água do rio Letes. Letes quer dizer esquecimento em grego. Também é uma parte da mitologia grega muito retratada. Na Divina Comédia Humana, por exemplo, tem o rio Letes, Dante Alighieri. Então, o rio Letes, eles bebem para que não se lembrassem do mundo dos mortos e nem das vidas anteriores. Com um detalhe: quem escolheu uma vida virtuosa bebe pouca água, para que ele tenha lembranças. Tem algumas lembranças, pelo menos. Quem escolheu uma vida com vício, uma vida materialista, bebe muita água para não se lembrar. O nada bebeu do rio Letes. Não bebeu a água, por isso mesmo ele pôde chegar e lembrar de tudo que ele havia visto no mundo dos mortos. Então, um mito bastante bacana para simbolizar aí a reencarnação das almas. Tá? Aqui a gente vai falar da água: buscar e aprender, na realidade, não são mais do que recordar. Uma frase do Platão que mostra bem a teoria da reminiscência, né, que ele acredita. E o que era a água? A água, por definição, é espaço aberto, praça pública. Tá? Então ela ficava dentro da polis. E o que é a polis? A polis eram as cidades. Atenas, a que nós estamos nos referindo, mas havia outras, né? Atenas era uma polis, era uma cidade-estado, ou seja, não tem nenhum estado, nenhum país. Ela pode legislar e decidir sobre tudo dentro do território dela. Tá? Então a organização se dava assim. E as discussões, as atividades decorriam na ágora, como está representado mais ou menos aqui, ó, em praça pública. Então aqui se discutia muita política, né, se discutia filosofia, se fazia comércio, se fazia religião, né, todo tipo de discussão se dava em espaço aberto, praça pública. E lembrando que aqui, da ágora, nós temos bastante também legados até hoje. O teatro vem daqui, tá? Vem daqui a democracia que as pessoas tinham voz, podiam falar, vem daqui, vem política, eu falei, democracia, né? Tem mais coisas, não estou me lembrando aqui, mas sempre tem muitos legados. A passagem, por exemplo, da mitologia para o pensamento racional vem daqui. Tá? E quem que tinha voz aqui? Os cidadãos atenienses. Somente os cidadãos atenienses. Quem que eram os cidadãos considerados cidadãos atenienses? Homens apenas, né, nascidos em Atenas. Nós não tínhamos mulheres, não podiam.
escravos não podiam, e os escravos não como a gente conhece. A escravidão se dava por dívidas ou por guerras, né? Então não é como a gente conhece. E estrangeiros também não, só homens nascidos em Atenas é que podiam ter voz aqui na aula. Tá? Não se deve honrar um homem acima da verdade. Vamos falar de filosofia política em Platão. O Estado, como a organização do Estado, do jeito que a gente conhece hoje, ela teve origem com os gregos. Tá? Então eles são aí os fundadores do Estado moderno. Para Platão, tinha a figura do filósofo rei, que é mais ou menos aquilo que nós falamos na alegoria da caverna. Aquele que tem a responsabilidade de tirar as pessoas das amarras, da escuridão. E para Platão, o que é isso? O que é tirar as pessoas das amarras, da escuridão? É governar, exatamente fazer política. Seria essa a definição. Tá? Aí Platão idealizou uma cidade chamada Calípolis, seria uma cidade ideal. Calos de belo e polis de cidade. Belo, sentido de bom, de perfeito. Ele fundou essa cidade, ele pensou essa cidade, melhor dizendo, teriam 3 classes sociais. Aí lembra que nós falamos, classe social é completamente diferente do que a gente concebe hoje. Classe social no sentido de que cada classe teria uma característica das pessoas, a característica da alma das pessoas. E a alma é um pouquinho diferente também do que a religião, algumas religiões hoje mostram, ou definem a alma como psique, tá? Em grego. Então, a primeira classe social seria a classe dos artesãos, agricultores e comerciantes. Tá? Esses aqui, eles teriam a temperança como a sua virtude principal. Tá? E qual que é a característica da alma deles? A característica da alma afeta aos desejos e prazeres, chamada de alma concupiscente, né? Mais voltada para o material. Para Platão, a alma estaria em todo o corpo, mas de acordo com a classe, ela tinha uma predominância. Nos agricultores, artesãos, comerciantes, ela estaria no baixo ventre predominantemente. Tá? Segunda classe seriam os guerreiros e guardiões da cidade, que tem uma alma passional, estaria no peito, essa alma, a predominância no peito, e a virtude principal seria a coragem. E por último, os governantes, que seria o filósofo rei, e os magistrados, com uma alma racional, uma alma que estaria mais localizada na cabeça e teria uma sabedoria por virtude principal. Tá? Essas 3 classes, em harmonia, dariam a composição do Estado. Como que a gente chegava nessas 3 classes? Como que elas eram definidas? Através da paideia. Paideia quer dizer educação. Tá? O Estado, ele era responsável pela educação de todas as crianças. Então não era os pais, era o Estado. Então, até os 20 anos de idade, todos estudavam da mesma forma. Todos eram educados iguais, da mesma maneira. Ao chegar nos 20 anos, já se definia quem que tinha a alma concupiscente, quem seriam os artesãos, agricultores e comerciantes da cidade. O outro grupo estudava por mais 10 anos, até os 30 de idade. Neste momento, definiam-se a classe dos guerreiros e dos guardiões. Quem sobrava seriam governantes e magistrados, que estudariam até os 50 de idade, principalmente nas questões políticas e na questão retórica. Tá? E esses governantes, ou filósofo rei, ele deveria usar a virtude da sabedoria para promover justiça. De que forma? De forma que as classes em harmonia levassem a felicidade das pessoas, a realização existencial das pessoas. Então tinha essa responsabilidade governante. Olha só o que nós estamos falando. Levar a realização existencial das pessoas. Mais ou menos o que os nossos governantes fazem hoje, não é? Não, mas olha como era interessante o modo como concebeu aqui, né? E seguindo aí, Platão não acreditava que a democracia não seria uma boa forma de governo. Muitos acham que ele defendeu a democracia como boa forma de governo. Não, ele não acreditava. Platão dizia que a igualdade seria útil, por exemplo, uma divisão de bens, mas não para se governar.
Para se governar seria uma sofocracia. O que é isso? Governo de sábios. Tá? E aí o sábio ele deveria não impor a força, e sim um novo modelo ético para governar. Uma coisa muito interessante. Se a gente pudesse ver um pouquinho disso hoje, talvez, né? E aí, Platão via uma identidade entre homem e sociedade, uma relação dialética. Aqui, novamente, eu vejo a influência do Caibalion, porque Platão, ele fala em microcosmo e macrocosmo, exatamente como está no Caibalion. Tá? Então, o que seria isso? O que você observa no homem, você vai observar na sociedade, só difere em tamanho. Né? Se eu tenho a pequena justiça aqui, eu tenho a grande justiça aqui. Tá? Então, seria essa que é o pensamento político de Platão. Tá? Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Mais uma do Platão. Vamos falar sobre Atlântida. Atlântida, aqui a representação é como Platão descreve em um de seus diálogos. Como ele descreve que seria Atlântida. Nessa forma aqui, ó, círculos, tá? Não vamos entrar no detalhe. O templo de Poseidon. Não vamos entrar no detalhe, mas depois vale a pena uma pesquisinha sobre isso, tá? Platão descreve Atlântida em dois dos seus diálogos, Critias e Timeu. Tá? Critias, que conta que o avô de Critias, Solon era um legislador ateniense, que era também parente de Platão, tá? Que foi muitas vezes ao Egito. E nas suas viagens ele acabou aprendendo com os sacerdotes sobre essa cidade, sobre Atlântida. Que Atlântida seria uma sociedade, uma cidade ideal, iluminada, muito avançada, com ideais do espírito, da alma, uma sociedade belíssima, né? Uma sociedade com seres com características divinas. Tá? Então ele descreve essa sociedade que teria sido construída pelo deus Poseidon e teria sido construída onde está o Estreito de Gibraltar hoje. A aula de geografia também não era o meu forte, está gravando aí, não pode mostrar para minha mãe, porque eu faltei nessa aula também. Né? Mas acho que está entre a África e a Europa, né? Acho que é isso, né? Entre o Mediterrâneo e o Atlântico. Espanha e Marrocos. Essa aí é uma veiga. Aí, pronto, obrigado. Então estaria ali, essa seria a localização. E aos poucos, os habitantes foram perdendo as características do bem, as características divinas, devido principalmente à ganância, né, ao mundo material. Então eles foram aos poucos perdendo essas características. Quando Zeus soube disso, soube que ela tinha se corrompido, ele ficou furioso e lançou um maremoto. E esse maremoto termina por inundar a cidade em apenas um dia e uma noite. Gente, então, essa foi aqui a nossa palestra, tá? Agradeço muito o espaço, eu agradeço a presença de vocês todos, muito obrigado. Fica aqui o contato, meu e da Sabrina, para qualquer bate-papo, para o que quiserem. E aqui também, eu deixo aberto aí, se quiserem dar uma opinião, fazer uma pergunta, enfim, o que quiser, acho que nós temos tempo ainda, né? Passou um pouquinho, mas está aí. A respeito do amor, já um parecer. Você fez uma pergunta. O grande amor do espaço, o grande amor do espaço é o ar. Bastou ter um espaço que o ar ocupar. Não existe. Ali está. Deixa por menos. Tem uma técnica amoroso. Tem uma técnica que eu ouvi que acho que é um pouco do que você fala. Que quando você tiver com algum tipo de aflição, alguma dificuldade, pensa no vazio, pensa no ar. Tira o seu pensamento de uma pessoa, de uma situação, põe ele no vazio, no ar. Talvez seja para buscar o amor ali, né? Certo. Outro pensamento, o Platão, né? Eu não acredito
eles têm comentado consigo, né? Existe o mundo que é